Cientista acha local de guerra bíblica entre anjo e milhares de soldados. Então foi assim que eles escolheram colocar a manchete, né? Cientista acha local de guerra bíblica entre anjo e milhares de soldados. O que foi encontrado de fato? Quem é esse cientista? E o que isso comprova realmente, né? Então aqui, segundo a reportagem, né, seguindo pistas que encontrou em registros históricos, como mapas antigos e um desenho esculpido em uma parede de pedra, que a gente vai ver o que é também, o arqueólogo Stephen Compton diz ter encontrado o local onde, segundo uma passagem bíblica, um anjo enviado por Deus confrontou e assassinou 185 mil soldados há 2.700 anos. Eu tenho várias, várias reservas em relação a esse primeiro parágrafo, né? De fato, a primeira parte está excelente. Seguindo pistas que encontrou em registros históricos como mapas antigos e um desenho esculpido em uma parede de pedra, de fato, o arqueólogo, que é realmente o Stephen Compton, diz ter encontrado o perfeito, porque é um estudo ainda inicial, né? Mas ele tem boas pistas de que de fato encontrou, foi publicado num periódico científico com revisão de pares, né? Foi analisado por outras pessoas entendedoras do assunto, e foi a descoberta dele foi julgada com méritos científicos e empíricos suficientes para ser publicada, mas ainda é algo preliminar, né? Mas ele diz aqui que, segundo uma passagem, aí diz ter encontrado o local onde, segundo uma passagem bíblica, um anjo enviado por Deus. Aí aqui já entra uma parte que não tem nada a ver, como a gente vai ver, com o estudo do cara, né? Ele encontrou o local. Ele não encontrou nada relacionado a anjo enviado por Deus confrontando e assassinando esse número de soldados. Eu acho até estranha essa palavra também relacionada à guerra, né? Mas tudo bem. Há 2.700 anos. Realmente, em 701 a.C. tem a investida de Senaqueribe ali na região de Judá, e é esse episódio que é narrado na Bíblia em 3 livros, e é narrado também, talvez, em outras fontes, certamente em fontes assírias, talvez em fontes em grego, como a gente vai ver, mas é esse episódio. Eu vou falar exatamente o que é esse episódio, nessa investida de Senaqueribe, e discutir também o estudo propriamente. Bom, eu acho que a gente pode deixar de lado a notícia por enquanto e ir especificamente para os detalhes. O que é esse episódio especificamente? Em que um anjo teria matado 185 mil soldados assírios há 2.700 anos. É o seguinte, é que tem um período em que o reino de Judá já foi destruído, olha, perdão, o reino de Israel ao norte, né? Deixa eu pegar um mapinha aqui, como sempre, acho que ajuda bastante. Então, esse aqui é o mapa do Antigo Oriente Próximo, e a gente tem aqui Jerusalém, né, ao norte de Judá, podia estar dividido aqui, mas infelizmente não está, mas a gente tem dois reinos, né, que é o reino de Judá aqui ao sul, Jerusalém fica ao norte do reino, então está próximo do reino de Israel, que é logo aqui em cima. Aí você tem Tiro e Sidom, tem a Síria aqui, a espaço Síria, aí tem a Assíria, mais aqui ao nordeste, que na época governava aqui a maior parte da Mesopotâmia, e aqui você tem o Egito, beleza. O que acontece? A Assíria, ela, em 722 a.C., ela começa uma campanha em direção aqui ao Levante e ao Egito, e derrota vários reinos aqui, vários deles se aliam ao Império Assírio e outros não se aliam e acabam sendo derrotados à força. Então ela vai descendo aqui e destrói o reino de Israel, que está aqui ao norte. Beleza, aí deixa de existir reino de Israel. Não tem, a partir daqui não tem mais reino de Israel. A partir de 722 acaba reino de Israel, beleza. Mas continua tendo o reino de Judá. Aí, mais tarde, em 701 a.C., outro imperador, o imperador que desce aqui primeiro e destrói o reino de Israel é o Salmanaser V. E depois, em 701 a.C., vem o Senaqueribe, que é citado lá na notícia. O Senaqueribe vem com essa campanha expansionista militar aqui em direção ao Egito. E para chegar no Egito, ele tem que passar por esses reinos menores, como por exemplo o reino de Judá. E ele vai chegar em Judá. A maioria dos reinos aqui do norte vão se aliar a ele. Judá não. Vai fazer frente à Síria, ou pelo menos vai tentar, mas as principais cidades de Judá vão ser destruídas, como por exemplo Laquish, que é uma cidade muito importante que a gente vai ver que o relevo, a parede lá que eles citam no artigo, é uma representação da vitória da Assíria contra Laquish, que estava num palácio em Nínive, que era um palácio assírio. O próprio Senaqueribe mandou fazer um relevo, uma arte ali no seu palácio que representava a vitória dele contra a cidade de Laquish, que era uma cidade muito mais poderosa em termos de capacidade militar, de população, do que a cidade de Jerusalém, que é uma cidade pequena,
mais difícil de acessar, né? Mas é uma cidade menor, apesar de ser mais importante que era a capital. Mas então o Senaqueribe destrói a cidade de Laquish e quando ele chega em Jerusalém, propriamente na cidade de Jerusalém, na capital do reino de Judá, onde o rei está preso, né? Ele recua ali para Jerusalém, e aí os assírios, segundo o relato na Bíblia e em outras fontes, os assírios montam um cerco à cidade de Jerusalém, impedindo que recursos entrassem ali na cidade para que a cidade viesse a se render. E aí é que entra, que tem o pulo do gato, que é que o texto de Isaías, o texto de segundo Samuel e o texto de segundo Reis, né? E o texto de segunda Crônicas vão dizer que o que aconteceu foi que um anjo apareceu e matou 185 mil soldados assírios. E aí, diante dessa derrota totalmente espetacular, não vou nem dizer vergonhosa, porque é uma coisa assim, pô, um anjo. Então, um ser sobre-humano apareceu, né, da parte de Deus e matou essa quantidade de gente. Imediatamente, então, o Senaqueribe, na manhã seguinte, na verdade, segundo o texto, o Senaqueribe teria recuado e voltado lá para a Assíria. Dessa forma, Jerusalém teria se preservado intacta, né? É importante dizer que o templo está em Jerusalém, então a ideia de que Deus tivesse protegido a sua casa, principalmente, né, o templo e a cidade onde ficava a sua casa, é importante para a teologia que vai se desenvolver da inviolabilidade de Sião a partir desse período ali no livro de Isaías e por aí vai. Mas o que interessa para nós aqui é isso. Então, tem esse episódio narrado na Bíblia de que um anjo teria derrotado sozinho, praticamente, né? Praticamente não, realmente derrotado sozinho, o exército dos assírios, fazendo com que eles recuassem e dessa forma poupando a cidade de Jerusalém especificamente. O resto do reino de Judá tinha sido bastante destruído, mas a cidade de Jerusalém preservada. Beleza. O que que o cara da notícia especificamente achou? Então, vamos voltar lá para o início. Ele diz aqui, né? Segundo alguns registros históricos, mapas e um desenho antigo. Um desenho esculpido em uma parede de pedra. Esse desenho esculpido em uma parede de pedra é o relevo de Laquish, que é esse relevo aqui. Deixa eu abrir essas imagens, em que a gente vê aqui o Senaqueribe, representado aqui no trono, e tem uma imagem maior que tem uma. Aqui, ó, essa aqui que eu queria. Do que tem o acampamento representado, de forma bem simplificada, né? Mas aqui, essa cena oval aqui, vê se vocês vão conseguir identificar alguma coisa, porque a imagem ela não tem tanto contraste, né? Por causa das cores, mas aqui tem algumas. Vocês veem tipo umas tendas aqui representadas, um carro de guerra aqui, né? E aí isso tá dentro, aí tem tipo um muro, percebe aqui? Como se fossem uns pilares, uma estrutura arquitetônica que forma essa, essa forma oval, que é uma representação do acampamento militar assírio, a partir do qual o Senaqueribe ameaçava ali a região de Judá como um todo e, sobretudo, a região de Jerusalém. E aí essa é uma das cenas, então, que o arqueólogo se baseou para buscar concretamente, localmente, onde isso poderia estar de fato. E ele encontrou um excelente candidato, que é esse local aqui, que é em Israel, né? Deixa eu pegar aqui, onde ele, aqui, ó. É essa região aqui à esquerda, a cidade de Jerusalém, no alto à direita, um forte de formato oval, não está dando para ver muito bem na imagem, está com um pouco de contraste, que seria o local de acampamento do rei Senaqueribe. Então, mais ao norte de Jerusalém, nós teríamos esse acampamento, e ele dá o nome aqui, é a chamada montanha, aqui, ó. Então, tem poucas fotos, não é isso aqui, né? Tem que entrar nesse site. Que você já vê uma cidade moderna aqui, né? Mas aqui algumas partes, né, de um sítio arqueológico que esse arqueólogo apontou como sendo possivelmente, né, ele aposta fortemente nisso. E como eu disse, isso foi publicado de fato num artigo que está aqui nessa revista, né? Que é a Sociedade American Society of Overseas Research, né? Então, a Sociedade Americana de Pesquisas Além-Mar, que tem essa revista de arqueologia do antigo do Oriente Próximo, né? E foi publicado aqui. Um dos artigos foi esse, que é esse aqui, ó. A trilha de Senaqueribe, né? O percurso de Senaqueribe, o rastro, né? De dos acampamentos de cerco de Senaqueribe, do Stephen Compton.
né? Se vocês forem no artigo, vocês vão ver que não tem nada a ver com a questão específica de anjos versus assírios, não tem nenhuma relação com. A gente não encontra nenhum vestígio de alguma batalha excepcional, de uma grande quantidade de mortos. Não, não é isso. A gente encontra vestígios de um acampamento militar assírio, que tem a forma oval característica dos assírios, e por aí vai, né? Isso aqui tem uma. Nesse site também, depois eu vou colocar as referências na descrição e no comentário aí embaixo, depois que eu terminar a live, que é que o próprio Stephen Compton também postou aqui um resumo, né, das suas descobertas, fora de um periódico científico, aqui é num blog mesmo, nesse Popular Archaeology, e que vocês podem ter acesso também a esses achados dele, né, com mais fotos, que é aquela imagem que eu estava mostrando, né? Então, o que que o estudo do cara corrobora? Né? Não necessariamente prova completamente ainda, mas dá um passo no sentido de provar, né, de corroborar que de fato havia um acampamento assírio próximo da cidade de Jerusalém, no período de Senaqueribe. É isso. É isso que o artigo corrobora, que não é uma novidade. Eu estou dizendo que o artigo é irrelevante de forma alguma. Fantástico você encontrar o sítio específico arqueológico em que isso aconteceu, em que isso teria acontecido. Esse cerco, esse episódio militar da rivalidade ali entre Senaqueribe e Ezequias, que era o rei de Judá no período. É fantástico essa descoberta arqueológica. Mas ninguém duvidava de que isso tinha acontecido. Assim, pelo menos recentemente, desde os últimos décadas, talvez séculos, Ezequias é um dos reis, que é o rei de Judá nesse período. Ezequias é um dos reis mais bem atestados que aparecem na Bíblia que a gente tem. Então a gente tem, por exemplo, o selo de Ezequias, né? Hezekiah, Seal, né? Ou Bula. É esse aqui, né? É, que é o selo do rei Ezequias, filho de Acás. Então a gente tem isso aqui. A gente tem as próprias fontes assírias, textos, os anais de Senaqueribe, né? A documentação oficial produzida pelos escribas no tempo de Senaqueribe, que falam sobre as vitórias e as derrotas de Senaqueribe, sobretudo as vitórias, claro, né? De Senaqueribe nas guerras, eles falam sobre Ezequias se rendendo a Senaqueribe, pagando impostos para Senaqueribe. Então, assim, não havia dúvida de que o rei Ezequias tinha existido, de que Senaqueribe tinha existido e de que Senaqueribe tinha é, atacado e destruído boa parte de Judá, mas não tinha destruído Jerusalém. Isso aí é ponto pacífico, sempre foi. Então não muda nada nesse sentido de comprovar algo que a gente não sabia. Ele encontra o local que pode fornecer mais material agora para a gente ter maior conhecimento sobre as estratégias militares assírias, sobre a arquitetura militar assíria, sobre os detalhes, por exemplo, de quantos homens faziam parte quantos soldados faziam parte desse exército que avançava com Senaqueribe pela dimensão do sítio arqueológico, enfim, várias informações desse tipo que podem ser agora estudadas, caso isso se comprove, né, que esse local de fato é o local do cerco de Senaqueribe, e de fato tem boas evidências que apontam nesse sentido. Agora, isso não muda nada de grande assim em relação a, por exemplo, uma coisa que certamente isso não prova é a ideia de um anjo ter aniquilado 185 mil homens. Então é importante deixar isso bem claro. E é interessante também dizer o seguinte, que, como eu disse, né, isso aparece, essa história do confronto assírio com Judá, aparece na Bíblia, em 3 livros, e aparece também nas fontes assírias. O que que o Senaqueribe diz? O Senaqueribe não, mas o que que os anais de Senaqueribe, os documentos oficiais de Senaqueribe dizem que aconteceu? Ele diz o seguinte, ah, eu peguei aqui, fiz uma tradução, diz o seguinte, né? Quanto a Ezequias, do país de Judá, e são os anais de Senaqueribe, ok? Então é uma fonte assíria falando sobre esse confronto. Lembrando, esse confronto não é um confronto específico entre a Síria e Judá. É a Síria varrendo uma grande porção de território e vários reinos, submetendo vários povos, entre eles Judá. Né? Não era uma rixa específica entre a Síria e Judá, porque a Síria era infinitamente maior em termos de poder bélico. Né? Ela estava indo em direção ao Egito e a outras potências do Levante. Né? É, Mas ele diz então o seguinte: quanto a Ezequias do país de Judá, que não se tinha submetido ao meu jugo, sitiei e conquistei 46 cidades que lhe pertenciam,
Quanto a ele, encerrei-o em Jerusalém, sociedade real, como um pássaro na gaiola. Então, na perspectiva dos documentos assírios, do lado assírio da história, o que os documentos dizem é que Senaqueribe destruiu boa parte do reino de Judá, e essa destruição foi suficiente. Sobrou apenas para Ezequias ter de refúgio Jerusalém. Beleza, tá bom. Ezequias agora, vendo o meu poder, passa a pagar impostos para mim. É melhor, inclusive, do que aniquilar um reino, porque aí vai ser terra arrasada. É melhor ter um povo produzindo, né? E gerando impostos para você. Então o Senaqueribe se dá por satisfeito. Isso não estou falando que é a verdade, tá? Estou falando que é o outro lado da história. Senaqueribe se dá por satisfeito, não precisa gastar com invadir Jerusalém e volta para casa. Talvez por uma revolta interna que estoura na própria Síria, ou talvez por outras baixas militares que já se somavam a partir dos confrontos que aconteceram no meio do caminho ali até ele chegar em Judá, mas de qualquer forma, então Senaqueribe volta para a Síria. Isso é ponto pacífico na documentação. Senaqueribe não destrói Jerusalém e volta para a Síria. Por que ele voltou para a Síria? Segundo os anais de Senaqueribe, ele voltou porque não precisava destruir Jerusalém. O rei já estava enfurnado ali, ele só podia se submeter, aí ele volta e fica recebendo impostos de Ezequias. Ótimo. Segundo os textos da Bíblia, o que aconteceu foi que Deus, o Deus de Judá, Yahvé, enviou um anjo, ou se manifesta na forma de um anjo, e como você entende teologicamente isso pode variar, mas ele faz com que o exército assírio perca. Mesmo sendo impossível que aquilo acontecesse militarmente, tem essa intervenção sobre-humana, né, sobrenatural, que garante a vitória de Judá e faz com que a Síria recue. O problema é que depois desse período a gente sabe que Judá era um estado vassalo, né, da Síria. Então, pagando impostos para a Síria. Então, caso ele tivesse realmente botado Senaqueribe para correr todo o seu exército, por que ele estaria pagando impostos na sequência, né? Meio estranho. Mas beleza. E tem outras versões, tem outros textos antigos também que falam de episódios que lembram muito essa história do anjo, né? Que às vezes é aproximado dessa questão do anjo. Que é uma referência que Heródoto, né, o nosso grande Heródoto, historiador grego do quinto século, faz. Há um episódio em que o exército da Síria é sofre com uma praga e o Berossos, que é um autor babilônico que escreve uma documentação em grego sobre a história da Babilônia, ele também conta uma história parecida, que o exército da Síria teria sido atacado por uma praga. A questão é que o texto do Heródoto, ele não fala especificamente, na verdade, ele não fala especificamente sobre Judá. Pelo contrário, ele fala dessa praga acontecendo num contexto de uma investida da Assíria contra o Egito. O que pode ser a mesma coisa, porque pode ser que o Heródoto tivesse em mente a mesma campanha militar da Assíria contra o Egito. Mas os textos não casam de forma alguma, porque o Heródoto faz questão de dizer que é o exército egípcio que não vai contra os assírios, e aí acontece algo meio sobrenatural, que seria essa praga. Eu vou ler, inclusive, esse texto do Heródoto, eu separei ele aqui. Isso aqui é um site excelente, inclusive, para quem gosta de pesquisar fontes antigas, principalmente gregas, que é o Perseus. E ele tem toda a história de Heródoto aqui, né? E aqui está em inglês, mas eu fiz uma tradução também aqui com a ajuda de tecnologias de inteligência artificial para agilizar minha vida, para poder ler para vocês aqui sem precisar ficar fazendo tradução simultânea. Mas o que o Heródoto diz, então, de novo, essa é uma fonte grega do quinto século ah, antes de Cristo, então, portanto, aí 200 anos depois de Senaqueribe. O que o Heródoto diz? O Heródoto diz o seguinte, no livro, esse no segundo livro, né, das histórias, no capítulo 141. O Heródoto diz o seguinte: o próximo rei foi o sacerdote de Hefesto, cujo nome era Cetus. Então, Cetus era um rei egípcio que, segundo o Heródoto, era sacerdote de Hefesto. Hefesto é um nome grego, né, para o deus da forja, o deus dos artesãos, etc., mas que ele provavelmente identifica alguma divindade egípcia aqui, né? Porque os gregos faziam muito isso, de chamar os deuses de outros povos por nome de deuses gregos. Mas ele diz aqui: o próximo rei foi o sacerdote de Hefesto, cujo nome era Cetus. Ele desprezava e não tinha consideração pelos guerreiros egípcios, pensando que nunca precisaria deles. Além de desonrá-los de outras formas, ele tirou as terras escolhidas que haviam sido dadas a eles, 12 campos para cada homem, no reinado dos antigos reis. Aí, aqui, ó, aí começa a parte específica sobre Senaqueribe.
Então ele diz antes, né, que o Egito estava sob o controle de alguém que não valorizava os guerreiros egípcios, não valorizava o exército, basicamente. Ele diz o seguinte: assim, quando o rei Senaqueribe, né, então a partir daqui, assim, quando o rei Senaqueribe veio contra o Egito com uma força, uma grande força de árabes e assírios, os guerreiros egípcios se recusaram a marchar contra ele, a marchar contra Senaqueribe. O sacerdote, então o rei, né, o sacerdote Setos, em meio a essa situação difícil, entrou no santuário do templo e ali, diante da imagem do Deus, lamentou amargamente sobre o que esperava que iria sofrer. O sono o tomou enquanto lamentava, e pareceu-lhe que o Deus estava sobre ele, e lhe disse para ter coragem, e que ele não sofreria nenhum mal enfrentando o poder da Arábia. E aí o Deus diz, né, aqui, eu enviarei campeões para você, né? E aí, quais são esses campeões, esses representantes militares que vão aparecer? Aí ele diz na sequência: então ele confiou na visão e, junto com aqueles egípcios que o seguiriam, acampou em Pelúsio, onde a estrada chega ao Egito, e nenhum dos guerreiros foi com ele, apenas comerciantes, artesãos e mercadores. Então ele vai de fato para um acampamento, mas sem levar nenhum militar. E aí diz: seus inimigos também chegaram lá e durante a noite foram invadidos por uma horda de camundongos de campo que roeram as aljavas, os arcos e as alças dos escudos, com o resultado de que muitos foram mortos fugindo desarmados no dia seguinte. E até hoje uma estátua de pedra do rei egípcio está no templo de Hefesto, com um camundongo na mão e uma inscrição com o seguinte efeito: olhe para mim e acredite. Então, essa é a história que o Heródoto conta de algo absolutamente excepcional acontecendo com o exército assírio e, como consequência, uma potência que não estava preparada para vencer os assírios acaba vencendo. Então veja que não é exatamente um paralelo exato, de forma alguma, com a história narrada na Bíblia, mas tem algumas semelhanças, só que os personagens são diferentes, né? Aqui não é Ezequias confiando em Yahvé, aqui é Setos confiando em Hefesto. E não é um anjo do Senhor que mata 185 mil eh, soldados. São uma porção de camundongos do campo enviados por esse deus como uma praga para roer e destruir todo o armamento e possivelmente os recursos, né? Mas ele não fala em recursos, ele fala mais na parte dos equipamentos militares, para acabar com os equipamentos militares e fazer o exército fugir. Então é isso que o Heródoto diz. Então, quando alguém aparece falando assim que Heródoto confirma a história da Bíblia, também, cuidado. São documentos diferentes, produzidos por povos diferentes, que têm um conteúdo bem diferente. É importante ler exatamente o que cada um deles diz. Então, o relato dessa derrota misteriosa de Senaqueribe no Heródoto é de uma forma, nos textos da Bíblia é de outra forma, no texto dos Anais de Senaqueribe é de ainda outra forma. Então, não é uma convergência de fontes. Elas convergem em alguns pontos, mas se distanciam de uma forma bem evidente, né, em outros pontos. Como eu disse, eu vou deixar aqui as referências, depois quem quiser ler essa parte do Heródoto com calma, e os anéis do Senaqueribe, eu vou deixar na descrição. E é interessante dizer o seguinte também, né, que essa ideia de um deus com um rato na mão, ou com um camundongo na mão, isso é encontrado entre os gregos mesmo. Apolo, principalmente, tem estátuas e relevos, pinturas de Apolo com um rato, né, ou um camundongo, porque Apolo era um deus associado a pragas, tanto para causá-las quanto para fazê-las, para vencê-las. Né? Apolo é um deus relacionado à medicina também, então Apolo causa pragas e afasta pragas. Então muitas vezes o Apolo aparece com um rato na mão nas suas representações. Né? Então essa ideia de uma estátua de Hefesto, ou melhor, uma estátua do rei egípcio com um rato num templo de Hefesto, parece remeter a essa tradição, né, dos deuses relacionados a pestes. Hefesto, até onde eu sei, eu não conheço nenhum outro texto que fale de uma relação de Hefesto com pestes, geralmente é Apolo, mas o Heródoto registra dessa forma, né, falando de um templo de Hefesto, que teria a estátua desse rei egípcio com um rato na mão, em referência a essa vitória milagrosa sobre os assírios de Senaqueribe, sobre o exército de Senaqueribe. Então, é isso, né? Voltando lá ao achado, né? Se a gente voltar lá naquele início, então, no parágrafo, né? Cientista acha local de guerra bíblica entre anjo e militares soldados. Bom,
O que aconteceu é que um arqueólogo propôs, né, uma hipótese importante, que tem sido, até então, né, é bem recente, mas recebeu a validação dos pares que decidiram pela publicação do seu artigo, os méritos do seu artigo, sobre o local de guerra que é relatado na Bíblia e em outras documentações também, como por exemplo na própria documentação assíria, entre anjo e milhares de soldados. Bom, essa parte já é o que uma parte da documentação específica, que é as histórias bíblicas, dizem que aconteceu nessa guerra. Agora, o cientista não encontrou nada que tenha a ver com isso. Ele encontrou o local onde dizem, parte da documentação, que isso aconteceu. Né? Então a reportagem, se a gente fosse escrever um longuíssimo título que não chamaria a atenção de ninguém, seria esse. Então, assim, eles escreveram esse, né?